Vamos pensar um pouquinho e falar acerca de reflexão. Por que refletir é tão difícil? Por que pensar diferente é tão difícil? É engraçado que eu já vivenciei bastante coisas nesse sentido da reflexão que dói, né? Eu trabalho com alguns adolescentes, faço alguns cursos de desenvolvimento pessoal e eu vejo que se forçar a pensar desde a infância, juventude, a idade adulta, né? Realmente eu já vi muitas pessoas falando que refletir dói, pensar dói. Uma vez eu estava dando um treinamento de admissão de funcionários para uma moça e a moça levantou, né, de uma sala, a moça levantou desesperada, falou: chega, para mim chega porque isso aqui dói muito a minha cabeça, pensar dói muito, refletir dói muito. Parece até engraçado. Para quem me conhece, geralmente eu tô sempre rindo, eu não consegui segurar o riso, né? Porque a menina realmente ficou bem desesperada. Embora depois eu fiquei pensando sobre essa atitude de rir assim, mas foi tão espontâneo. E na verdade o que aconteceu com ela nada mais foi do que uma reação fisiológica do corpo. Pensar realmente dói, refletir realmente dói para quem não está acostumado. Porque quando a pessoa é acostumada, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo e ela vai criando padrões de pensamento no cérebro físico mesmo, é como se ela criasse caminhos que ela fosse seguindo e é só acostumado a seguir por aqueles caminhos. É como se decorasse um caminho de um ponto ao outro, coisas que quer pensar de um ponto a outro, mas nada com profundidade, nada com reflexão profunda ou com argumentação profunda. E isso é bem interessante. A dificuldade de ligar coisas que possam trazer informações, reflexões, base de pensamento profundo. E aí a gente vai crescendo, quanto mais adulto a gente vai ficando, mais esses caminhos vão sendo solidificados, vamos usar essa terminologia, vão sendo colocadas em base ali, como se fosse um pasto, né? Onde você tem aqueles caminhos onde o gado passa e quanto mais o gado passa, mais aquele caminho vai ficando evidente. Quando você pensa, então, quando você reflete, quando você busca esse pensamento, quando você se expõe a novas situações, quando você tem uma carga de pensamento, você está trazendo um novo caminho, você está criando um novo caminho, você está traçando novas sinapses, você está realmente forçando o seu cérebro fisiológico. Isso é muito engraçado, porque realmente dói a cabeça, para algumas pessoas dói o estômago, o seu corpo, para outras pessoas ficam extremamente tensa, dói nessa região, porque estão conhecendo, estão se deparando com novas informações. E isso acontece em todas as áreas. Na hora que você pensa mais profundo, que você não tem subsídios para essas respostas, você começa a passar por situações fisiológicas realmente complicadas, porque vai colocar você num patamar que você não está acostumado. É como se você tivesse acostumado a dirigir por um determinado caminho numa cidade pequena e de repente você tem que dirigir na cidade de São Paulo sem GPS, porque o GPS seria aquela informação do conhecimento. Então, se você sabe dirigir, se você exercita a cabeça para pensar, você precisa de um GPS e você chega a qualquer lugar. Você vai se adaptando ao trânsito. Agora, imagina você sozinho numa cidade em São Paulo que você não tem a mínima noção para onde vai, tendo que chegar por novos caminhos. Assim que acontece com o nosso cérebro quando a gente tenta pensar e não tem suporte, quando a gente vai se deparando com novas informações e não tem esse suporte. Geralmente, nós não somos ensinados a refletir. Claro que em muitos países, muitas educação e algumas pessoas nesse sentido, eu diria que muito privilegiadas, independente de classe social, são impulsionadas a pensar. São pessoas que são criadas para ter estratégias. Às vezes, essas pessoas nem sempre são impulsionadas para pensar no sentido de pai, mãe, ter uma condição. Às vezes o sofrimento, às vezes a pessoa passa necessidade
dificuldades tão grandes ou situações de sofrimento tão grande que ela começa a criar subsídios o tempo todo para sair daquela situação, o que empurra, o que faz com que ela pense em novos caminhos, novas possibilidades. Então, mas a maioria das pessoas não passam nem por restrições absurdas, nem por situações de extrema complexidade que obriga a sair da caixinha da linha de criação de sinapses e nem são educadas para pensar nesse sentido. Ontem mesmo eu estava conversando com um dos meninos que acompanham a gente aqui e eles estavam me perguntando, né, sobre o judaísmo, sobre o hasidismo, né, o judaísmo racídico. Começou a refletir na intensidade de estudo, de reflexões, de argumentações que essas crianças são expostas, elas são privilegiadas de certa forma, porque essa comunidade incitando muitos caminhos de pensamento faz com que ela tenha uma vantagem na emancipação da reflexão que a gente costuma não ter. E a gente estava conversando a respeito desse assunto e a gente realmente parou para pensar, realmente, essa reflexão, esse hábito de refletir, ele pode vir de situações extremas, da criação, e a criação, principalmente quando ela é grupo social assim, é uma vantagem, é um privilégio, ou ainda da nossa busca pessoal, quando a gente insiste nesse hábito. Como que a gente insiste nesse hábito? Através da leitura, através da capacidade de você parar um pouco a cada dia e refletir sobre suas ações, quem você é, aonde você está, por que você está satisfeito, como que funciona para você sua linha de pensamento, qual é a sua missão, qual é seu propósito, como que você encara, o que está acontecendo dentro de você, que você se relaciona com a vida. São reflexões pequenas, mas profundas, não são respostas rápidas e às vezes não vão se apresentar como uma única resposta. São situações que vão ocorrendo na sua vida, vão sendo construídas, que você deve trabalhar dia após dia. São situações que vão colocá-la numa capacidade de reflexão profunda. A reflexão profunda, ela vem no porquê, no agradecer, ela vem no se dedicar, na atividade do pensar. Se você for parar para pensar, é uma atividade totalmente intrínseca, onde você vai realizá-la em exercício próprio, em exercício individual. Se você está num grupo de meditação ou se você está numa sala de aula, você está sendo exposto a informações e até sendo impulsionado a pensar. Mas às vezes o seu pensamento é tão raso, você não tem subsídio para refletir, e eu digo que a reflexão, ela é um passo a mais do que o pensar. Porque pensar, a gente está pensando o tempo todo, tem atividade cerebral acontecendo o tempo todo, a gente está no automático pensando que está pensando, mas o refletir é algo muito mais profundo. É você encontrar respostas para aquelas indagações o mais profundo possível. O que significa? Quais são o significado das coisas? Como que você se relaciona com essas coisas? Vai numa etapa 2, ele não é só pensar por si só, ele é refletir num contexto mais profundo. Por que o céu é azul? Por que acontece as luzes do pôr do sol? Por que as coisas que estão ao seu redor te impactam e como elas impactam? Quem você é? Refletir realmente é preciso se você quiser se emancipar com relação ao conhecimento de vida, com relação ao reconhecimento e ao posicionamento social. A capacidade de reflexão é a capacidade de você se encontrar com você mesmo e depois se encontrar com o mundo. A capacidade de refletir não tem como existir sem primeiro você pensar quem é Deus, como que funciona Deus, quais são as limitações de Deus, como você compreende Deus, será que você é capaz de compreender Deus? O que será que você precisa conhecer? A reflexão, ela vai para todas as áreas, mas ela vem mais uma vez para que você tenha subsídios de ser feliz, para que você consiga entender o que é felicidade profunda, o que é felicidade verdadeira, de uma forma intrínseca, de uma forma de relacionamento
relacionamento de você com o mundo, de você com Deus. Essa reflexão vai se tornando cada vez mais profunda na medida que você tem mais conhecimento, mais informações. Quanto mais informações você tiver, mais as suas reflexões vão ter qualidade. Então é necessário que você leia, que você estude, que você procure, que você se aprimore, que você esteja aberto a novas construções de pensamento e a novas sinapses. Eu espero ter ajudado você a refletir um pouquinho mais depois desse vídeo e não se esqueça que nós estamos à sua disposição. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe. Um grande abraço!